O Sr. José Barros, o nosso sociólogo, vai-nos falar de sociologia política e, por que não, deste evento cultural. Peço uma salva de palmas para ele. Mais uma vez, o meu obrigado e boa noite e continuação desta cerimónia que nos une. Fique claro que eu, quando me intitulo como sociólogo político, não porque tenha tido a formação académica para o ser, mas sim por ser autodidata na matéria. Porque, efetivamente, a minha formação académica é na área das ciências, ou seja, biologia e ensino de ciências. A questão da sociologia foi aquilo que me apaixonou durante toda a vida e, portanto, essa é a minha veia artística. E como o evento se dedica à união de todos os criativos e de todos os artistas que aqui se juntam neste momento, obviamente a minha tarefa é simplesmente a apreciação sobre a sociologia política. E é evidente que esta matéria tem toda a importância e cada vez mais, porque todos nós tomamos consciência que as decisões políticas são as que orientam o nosso futuro e não só aquilo que ele traz de positivo, mas também como aquilo que traz de negativo. Isto quer dizer que se nos empenharmos mais em estudar a forma como as vontades se exercem na sociedade, é possível que encontremos soluções de forma a que a sociedade obediente, aquela que no fundo cumpre as vontades dos dirigentes políticos, acaba por achar que os dirigentes políticos estão mais adequados ao que é o sentido comum de toda a população. E nesse sentido, obviamente, eu tive que herdar por ter uma certa ideologia política e, portanto, estar apto para conhecer não só a forma como as vontades se exercem na população, mas também medir como a população executa ou não as vontades políticas. E sabendo nós que, à partida, há um certo desencontro atualmente, porque efetivamente as pessoas gostam de, ou pelo menos comungam-se desse espírito de estarem contrariadas por aquilo que são as regras políticas, não é? E isto leva-nos de encontro imediatamente aos conceitos mais em voga de democracia, de justiça social, etc. E, portanto, é isso que nos obriga a fazer uma certa reflexão para sabermos se no íntimo temos ou não temos a tal justiça social, se temos ou não temos a tal democracia, e aquilo que eu penso é que, efetivamente, muitas vezes os conceitos são popularizados, ou melhor, são espalhados na boca de toda a gente, mas depois, na prática, efetivamente não se cumprem. E, portanto, o papel dos sociólogos políticos é o tentar aplicar os conceitos teóricos, porque, efetivamente, muitas vezes há imagens que são construídas, mas depois a prática é bem diferente daquilo que nos dizem existir, não é? E isso, portanto, todos nós, no seu dia-a-dia, acabam por entender que, efetivamente, as coisas não são tão claras como o deviam. Isso, no fundo, deve-se a uma certa mentalidade que as pessoas ainda têm, na forma como veem o seu papel em relação aos outros e na forma como devem servir o seu semelhante. Se calhar, cada um de nós está mais preocupado com aquilo que a sociedade lhe deve dar do que propriamente com aquilo que deve dar à sociedade. E este é, efetivamente, o problema mental atual. Porque, a partir do momento em que, pelo menos, os políticos se preocuparem, sobretudo, com aquilo que têm de dar à sociedade, possivelmente ela será um espaço de melhor realização e de melhor felicidade para todos nós. E, portanto, eu costumo dizer que muitas vezes aqui a discussão não é tanto em torno dos ideais políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, mas sim em torno daquilo que alguém deve fazer em prol da boa gestão de todos nós, daquilo que, no fundo, é os esforços comuns para que a civilização humana tenha um mínimo sucesso, não é? E, portanto, se há necessidade de nos organizarmos para gerir a forma como cada um presta um serviço ao seu semelhante, é porque está em causa o sucesso da nossa própria espécie. E, portanto, é aqui que eu encontro um bocadinho
a relação entre a sociologia política e as manifestações biológicas, que no fundo foi a minha formação de base. Portanto, eu tentei encontrar na biologia a explicação para o modo como nós, enquanto espécie, nos organizamos, vivemos e projetamos o nosso futuro. Ora, é preciso que todos nós tenhamos consciência, pelo menos, de qual é o nosso papel na sociedade humana e, ao mesmo tempo, para que é que isso serve em termos de futuro para a nossa própria espécie. Porque nós não podemos esquecer que o espaço da vida não é apenas a nossa existência, não é? É aquilo que vamos legar aos nossos filhos, netos e assim sucessivamente. E depois temos que pensar um bocadinho no próprio universo. Portanto, é aqui que está o espaço da nossa ação enquanto seres vivos, não é? Portanto, enquanto seres vivos que nós somos um bocadinho mais conscientes que os restantes, temos que preocupar-nos com o sucesso da nossa civilização. E esse sucesso, obviamente, passa pela boa gestão política, não é? E, portanto, eu costumo dizer que para isto mudar para melhor, a mentalidade tem que mudar efetivamente. Ou seja, cada um de nós tem que deixar de pensar menos em si mesmo e pensar mais naquilo que pode dar aos nossos semelhantes, não é? De boa fé e visando, no fundo, aquilo que os políticos costumam chamar de benefício comum, não é? Porque o benefício comum não é satisfazer a necessidade de A, B, C ou D. É encontrar satisfazer as necessidades de toda a nossa espécie, ou seja, do total sucesso da nossa existência. E quando se fala de crises, que é no fundo o cenário que nós temos aí pela frente, não é? A crise financeira, ela deve-se no fundo a uma primeira crise que foi a económica, porque eu não acredito em economias que funcionem artificialmente. Ou seja, eu não posso dizer que o meu negócio corre bem só porque o banco me empresta dinheiro. O meu negócio só corre bem quando eu tenho clientes satisfeitos, não é verdade? E quando há retorno do meu próprio investimento. Agora, se eu digo que o meu negócio é bom porque está sempre a entrar dinheiro, porque vem do banco A, B, C ou D, é evidente que isto vai gerar uma crise financeira do futuro, que é o que nós temos agora, não é? E, portanto, se há uma crise económica que origina uma crise financeira, é porque o modelo que nós temos enquanto sociedade profissional falhou, não é? E se falhou, isso deveu-se a quê? Deveu-se ao facto de nós utilizarmos sempre as mesmas fórmulas para que a sociedade funcione. Porque todos nós, quando refletimos um bocadinho na forma como o Estado vê o cidadão, na forma como o poder económico vê o consumidor dos produtos, estamos sempre a rebobinar um filme muito antigo. Vamos até ao princípio das sociedades esclavagistas, em que existiam senhores e escravos. Tudo bem, os escravos agora até já vêm almoçar e jantar em restaurantes e por aí fora, não é? Mas não deixam de ser escravos de quem manda, de quem dita. E, portanto, essa história de nos dizerem que há democracia é falso. O que existe, quando muito, é uma sucessão de ditaduras. Ou seja, hoje mando eu, amanhã manda o outro. Mas cada um manda para si. E para os amigos que tem, não é? E, portanto, continuamos com ditaduras. Portanto, a questão aqui é, será que estamos preparados para avançar para a democracia efetiva? Ou seja, o tal poder das bases? E esse poder das bases só se faz sentir quando os dirigentes políticos, aquilo que eu chamo os executivos governamentais, puderem aplicar vontades que tenham sido referendadas pelas suas bases eleitorais. Ou seja, quem dirige apresenta propostas, mas quem aprova as propostas é quem paga a classe política. Ok? Portanto, só assim é que poderá haver democracia, como é óbvio, não é? Porque, no fundo, um político é apenas um funcionário eleito que tem preparação para exercer aquelas funções. Portanto, obviamente, deve o seu contributo à primeira realização, que é o contributo económico dos cidadãos que o elegeram. Ou seja, e esta consciência é que tem que passar não só para quem elege, como para quem é eleito. E, portanto, isto é muito simples. Basta pensarmos, não nos deixarmos enganar
pelas imagens que nos são bombardeadas todos os dias pela comunicação social e que só servem a um propósito, o de nos manter confusos e algo ignorantes. Porque quando nós atendemos aos princípios, às palavras, elas têm um só significado, não é? Mas, por aquilo que nós vemos todos os dias, encontramos que, efetivamente, às vezes, aquilo que eu entendo que é uma pedra, para outro é vidro, ou para outro é madeira. Ou seja, temos uma língua comum, mas diferentes entendimentos para as coisas. E isto é que muitas vezes origina o mau relacionamento social e o mau contributo de cada um de nós para a sociedade. Aplica-se a todos os níveis, ao fim e ao cabo, não é? E, portanto, basicamente, a questão é esta. Estamos numa encruzilhada, dizemos que o país está à beira de uma falência, tecnicamente já está falido, como é óbvio. A questão aqui é encontrar outros credores que queiram comprar o crédito a quem já é nosso credor e assim sucessivamente, não é? É o que está a passar. Porque quando se falou da chamada crise financeira e do incumprimento dos países, o que é que significa? Que o país deixou de ter capacidade para pagar juros, portanto entrou em incumprimento. Com o que é que se vai fazer a seguir do plano financeiro? É encontrar alguém que pague ao nosso primeiro financiador, correto? Ou seja, liquidar a dívida, e portanto deixa de ser o plano A a ter os créditos sobre a nossa dívida, ou seja, a ser o nosso financiador, e passou a haver outro financiador, e assim sucessivamente. E portanto, enquanto isto for possível, enquanto os países puderem transferir as dívidas para A, B, C, D e assim sucessivamente, está tudo resolvido. Andamos de dívida em dívida. O problema é quando depois já não houver ninguém que queira ficar com batata quente. E aí, de facto, é a bancarrota definitiva, não é? Da qual se avizinha a Grécia, mas como nós sabemos, é um problema à escala mundial. Ora, quando o problema é mundial, isto quer dizer que os alicerces do sistema civilizacional que nós temos, estão, de facto, corrompidos. E, portanto, o sistema vai ser posto em causa. E por isso eu costumo dizer que a única saída possível é das duas uma. Ou regressamos a uma ditadura unipessoal, das quais nós temos várias experiências, mas, obviamente, não se pode continuar nas chamadas ditaduras bipartidárias ou tripartidárias, ou então, pura e simplesmente, temos que abrir os olhos e avançar efetivamente para a democracia. Ou seja, temos que perceber que nós, enquanto cidadãos, temos poder, o poder de regular as decisões políticas. Ou seja, se pagamos alguém para gerir o país por nós, e o país, como sabem, no fundo é a grande empresa de todos nós, não é? Temos que exigir a quem é responsável por diretivas e por mandos que obedeçam a certos critérios de justiça social, de paz, de benefício comum, de salvaguarda do interesse, que nós dizemos, nacional, não é? A tal salvaguarda de nossa espécie, para que no futuro não seja posta em causa a nossa sobrevivência, não é? Enquanto sociedade organizada. E, portanto, o passo que nos falta dar é este: é mudar mentalidades para aplicar aquilo que ainda não temos, que é a democracia. Portanto, isto é só para vos dar uma ideia daquilo que pode ser o estudo da sociologia política, ao qual eu me entreguei por afinidade, por amizade, pelo conhecimento e por, no fundo, ser um autodidata nesta área, não é? É claro que o ponto de partida foi primeiro conhecer a nossa espécie, portanto, as questões biológicas, e depois conduzir a um pensamento, a uma reflexão que nos permitisse tirar deste buraco, deste impasse em que nos encontramos, por culpa de todos nós. Porque não aceitamos muitas vezes mudar de mentalidades e evoluir. Andamos em moda, não é? De moda em moda. Ou seja, agora quero umas calças à boca de sino, a seguir umas apertadas. Depois outra vez às boca de sino, novamente às boca apertada. E não sempre assim. Quer dizer, é quase um disco que vira e toca o mesmo, ou não é diferente, mas sempre com o mesmo propósito. Aqui a questão é, de facto, partir do disco e avançar, de facto, para o produto do mundo. Muito obrigado a todos e boa noite.